Bem-vindo ao podcast sobre imigração. Aqui você vai descobrir as histórias não contadas de quem ousou sonhar com um novo começo. Aqui nós vamos falar sobre a imigração da vida real de uma forma como você nunca ouviu antes. Então, se você quer imigrar de uma forma segura e responsável, a sua aventura começa aqui, no Sobre Imigração. Sobre imigração. É só dois caras falando sobre imigração, na verdade. São aqueles dois caras lá que tem um podcast falando sobre imigração. E vai ter convidado também, sabia? Vai ter vários, vai ter vários. Sobre imigração. Sobre imigração. Sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre imigração. O sexto episódio. Sexto episódio. E temos hoje convidados especiais, Edmilson. São sempre especiais, Thiago. São sempre especiais os nossos convidados. É verdade. Antes de falar o nome dela, ativa o sininho aí. Segue a gente, viu, gente? Segue a gente, porque aqui você sempre vai encontrar muito conteúdo interessante sobre imigração, sempre pautado na segurança e na... Verdade, né? Exatamente. Muito bom, Thiago. Então... Agora, hoje eu tô triste, porque... Triste de aspas, né? Não posso defender aqui o meu legado. Hoje, minha convidada não é de Recife, velho. Pelo amor de Deus. Que frustrante. Não é possível, Thiago. Mas ela é de onde? De Natal. É nada. Hoje nem tu, nem eu estamos felizes aqui. Ela vai inovar hoje aqui, viu? É? Hoje a gente trouxe quem pra falar com a gente? Olha, eu só sei que é uma pessoa que faz magia com os alimentos aí, Thiago. Será? É o que eu tô sabendo. É isso aí, Rosana Calazans, minha amiga. Oi, gente, Thiago, Edmilson, prazer grande estar aqui com vocês, pra gente trocar essa ideia e falar um pouquinho da nossa experiência e, de repente, estar contribuindo aí com a nossa vivência, né? O que a gente já passou por aqui, nessa condição de imigrante. Fique à vontade, a casa é sua, a gente tá aqui para bater um papo e falar sobre imigração, né, Edmilson? Exatamente. Pra gente também é sempre um motivo de satisfação. Qualquer convidado que senta aqui nessa mesa, a ideia é que a gente tenha que a gente faça um bate-papo aberto e, obviamente, sem qualquer tipo de trava, qualquer tipo de roteiro. A ideia aqui é a gente conversar tudo na lata e falar sobre imigração dentro da realidade, porque o que a gente quer é levar para as pessoas essa mensagem da imigração com segurança, com responsabilidade e, acima de tudo, da vida real, né? Da vida real. Da vida real. E a gente sempre começa de uma forma, né, Tiago? Como é que é? A gente queria perguntar quem era a Rosana Calazans antes da imigração, antes da experiência da imigração. A Rosana era uma recente aposentada, muito recente aposentada, que estava num processo de se reencontrar nessa condição, né, de uma pessoa que trabalhou 30 anos na Caixa Econômica Federal, dos quais 17 anos eu fui gestora. Um trabalho muito intenso, que exigia muita dedicação, né? O banco é um trabalho muito, como é que se diz assim? De responsabilidade, né? Responsabilidade e comprometimento. Edmilson também trabalhou em banco, não foi, Edmilson? Foi 20 anos. 20 Eita. anos. Foi no setor privado, então, mas não é nada diferente. O único que não era banqueteiro aqui era eu, né? Eu não sou banqueteira, não. Mas dizem que é uma piada sobre a questão de ser bancário, que é o seguinte... É bancário ou é banqueiro? Bancário. Não, bancário. a Rosana foi banqueira. Cheia de dinheiro. Porque diz que há uma piada no setor bancário que é assim, que se você é um padeiro, sim, e você é um bom padeiro, você vai trabalhar e monta uma padaria, se esse for o seu interesse. Isso funciona se você for um bom borracheiro. Bancário. Agora com bancário. É um bocadinho mais complicado. Porque a mão de obra... O bancário trabalhar e virar banqueiro é difícil. Não vai, não rola. Falta, né? Não. É difícil. A mão de obra não, a matéria-prima do... A matéria-prima é o dinheiro, né? Exatamente. Então, assim... que é o que falta. Então, assim, bancário é bancário, banqueiro é banqueiro. Exatamente. Certo. Mas assim, uma coisa, já a primeira pergunta aqui que causa curiosidade, a gente, acima de tudo aqui, você está diante de dois curiosos, tá? Pronto. E a ideia da gente aqui é realmente esclarecer aqui muitas coisas que são para a gente, mas na verdade acaba sendo para a audiência. Claro. Nós sabemos que quem trabalhou no setor bancário no Brasil, normalmente passou pela experiência de morar em cidades diferentes, né? Isso aconteceu com você também? O Thiago disse, você vai ter uma surpresa aqui hoje, é uma surpresa mesmo. Quem é a Rosana? De onde a Rosana é? Eu sou uma cidadã do mundo. Boa. Eu sou uma cidadã do mundo. É porque com essa minha atividade, eu morei em muitos lugares. E isso fez com que eu ficasse totalmente destemida em relação a mudanças, né? Mas tu nasceu onde? Eu nasci em Brasília, mas eu saí de Brasília aos 8 anos de idade. Não.
Eu saí de Brasília aos 8 anos de idade, 8 anos. Migrei para o Paraná, meu pai foi ajudar a construir a Itaipu. E lá, os meus primeiros 15 anos de Caixa Econômica foram lá. Ou seja, então você passou a adolescência e entrou na vida profissional lá no Paraná. Sim, isso. Eu até digo, né, que eu morei em Foz do Iguaçu. E a Foz do Iguaçu tem um tamanho populacional muito parecido com Braga. O clima muito parecido com Braga. Então Tá em casa, E eu falo, tá em casa. Não, eu falo que talvez a minha escolha por Braga tenha essa memória afetiva. Não foi que nem a gente, não. Mas inconsciente ou consciente? Inconsciente. Depois eu fiz essa leitura. Então, os meus primeiros 15 anos foram lá. Eu era enraizada em Foz do Iguaçu, nunca imaginava que ia sair. Quando, então, eu me tornei gerente e começou a saga. Né? Vai para cá, vai para lá. Então, eu morei em Salvador, amo eles mandavam Salvador. você para os lugares, Não, né? todos os lugares que eu fui por escolha. E eu conseguia minhas transferências. É porque no setor bancário, Tiago, há uma característica que às vezes, ela é motivada pelo próprio banco, pelo próprio colaborador, vamos colocar Isso. assim, mas muitas vezes faz parte da estratégia do banco esses deslocamentos, essas manobras de recolocação, porque às vezes você pega um gerente que está numa agência há 3, 4 anos, eventualmente, às vezes, vai fazer bem para a gerência, para aquela filial, uma nova gerência, como também vai fazer muito bem para o colaborador assumir um desafio e numa outra área, vai em levar outro a lugar. experiência dele para outro lugar, né? E também contribuir Exatamente. com outra agência em outro lugar. Então, por exemplo, às vezes você vai encontrar muito uma situação de que você tem, às vezes, um gestor que tem um traço da sua gestão muito forte em uma determinada área de atuação, que para aquela filial vai ser muito importante. E às vezes ocorrem esses deslocamentos. E nas promoções também, né? Por exemplo, quando você sai de gerente para gerente geral, você acaba tendo que assumir em outro lugar. Pode crer. Mas eu sempre me candidatava a vagas fora, né? Eu acho que eu já sei por quê. Era que nem no exército. Você ganhava uma bolada, né, Edmilson? Não. Pra viajar, ganhava uns 40 mil reais. Pra viajar. Foi assim, Robinho? Olha, tá vendo, Robinho? Na Robinho... Caixa funciona assim. Na Caixa funciona assim. Se é por interesse da empresa, a empresa paga a tua transferência sem aditivos. Pode crer. Ela paga São os custos de os deslocamento. custos da tua família, da tua mudança, sim. essa coisa toda, né? Quando você quer mudar, como todas as vezes fui eu que quis mudar, eu me candidatava às vagas. E, em sendo selecionada, eu tinha todo esse pagamento dessas minhas custas, porque eu estava indo, a empresa que abriu a vaga, e a vaga estava lá, alguém precisava suprir. Sim. Então, eu sempre fui remunerada para ir embora, né? E eu sou uma pessoa muito inquieta, não sou... Já era o quê? Isso aí, diz aí. Era que... Era o processo de adaptação para o que viria mais um pouquinho mais à frente, né? Que era o quê? Isso são Assim? coisas... O bichinho da imigração. Não é não? Não, eu já comecei cedo, né? Pois é. Não, aos 8 anos. Porque Não por vontade própria, mas fui. E o Tiago está falando isso aqui, Rosana, porque assim, o que a gente percebe, obviamente há diferentes perfis de imigrante, né? E a gente já está aqui nesse negócio já que há um bocadinho de tempo, mas o que a gente sabe é que aqueles imigrantes que tiveram no passado uma experiência como a sua, de terem saído, né, da sua cidade... Pelo menos de cidade para cidade, não é? Exatamente. Isso não tem a menor sombra de dúvida que isso é um fator positivo no processo de adaptação. Sim, né? claro, As pessoas podem dizer assim, mas mudar de uma cidade é diferente de mudar de um país. É claro que é, mas é mudança na mesma. Agora assim, ela foi muito boa demais, que o clima foi igualzinho. Não foi que nem a gente que veio lá do Nordeste. Não. Verdade. Eu 40 graus e sol na cabeça o ano todinho. Eu digo quando as pessoas me perguntam assim, se onde eu morava lá, que era em Natal, né? Belíssima cidade, Nordeste brasileiro, né? Já sei, uma é a maior, a outra é a mais bela, já vi essa conversa. Exato, né? Na noiva do sol, né? Olha pra isso. As pessoas perguntam assim, olha, como é que era lá? Eu digo, olha, é o inverso de Braga. A quantidade de dia de chuva que tem aqui, lá tem de sol o dobro, né? Então, não é? Mas eu não sabia, por exemplo... Eu me preparei para isso, entendeu? Pois, mas eu não sabia que em Foz do Iguaçu tinha um clima tão chuvoso, assim como daqui também? Não. A chuva não, mas assim, tá. muito frio ou muito calor. Foz do Iguaçu chega até a ser muito mais quente que aqui.
Mas o frio, entendeu? Então, essa coisa assim dos extremos. Sim, da amplitude térmica, né? É, mas chuva não. Braga é novidade para mim. Boa, boa, boa. É. E então eu morei em Belém. Quando eu decidi ir para Belém, porque eu tenho uma grande parte da minha família por parte de pai lá, quis ir viver essa experiência lá, de estar perto daquela parte da família. Que é uma cultura completamente diferente, né? É, mas eu amo também. É minha raiz, né? Claro. Sem dúvida. Salvador. Caramba, rodou muito, viu? Salvador, porque eu tenho afinidade com essa coisa da música, do carnaval, Da cultura, do né? axé, eu amo, né? Samba, toda essa coisa. E o meu ex-marido também baiano, e a gente foi para lá. Depois eu fui para Curitiba, que é no Paraná também. Aí já voltou a ficar um pouquinho mais pertinho de onde saiu. Mas Curitiba, meu Deus do céu, né? Tá louco aquilo ali. Eu nunca vi um frio daquele na minha vida. Eu adoeci no segundo mês que eu tava lá, eu caí de cama. Foi. Pior que Braga? Bota Braga no bolso. E Curitiba é igual Braga na questão da chuva. Passa lá 4 meses sem aparecer o sol. Eu ia dizer agora, Isso é assim, muito ruim. eu passei uma semana em Curitiba. Tive em Curitiba mais de uma vez, mas o período que eu tive lá, onde eu fiquei mais tempo, foi uma semana. E realmente Só chuva. pegamos chuva, pegamos dias muito frios, né, Morena? Foi quando a Morena começou a descobrir o frio de verdade. Realmente lá é bem frio mesmo. Ah, tá certo. Certo, e depois Curitiba? Foi Curitiba eu fui só pra... Não, ela apontou pra ali porque ali tá Robinho, viu? Ali é Só o pra esposo dela. conhecer. Aí foi lá só pra achar ele. Foi pra onde? Em Curitiba, foi onde que Foi conheceu? Curitiba conhecer ele no Curitiba, samba. foi. Ah, Eu já ia perguntar, onde é que Robinho entra nessa história? Conheci, eu fiquei 9 meses em Curitiba. 9 meses, que massa. foi. E quando eu decidi ir embora, ele falou, eu vou com você. Eu falei, vamos. Ai, vai ele. Olha ali. Eu me achava muito sozinha em Curitiba, questão de familiar, né? Aí peguei e fui para Brasília, depois, aos quase 50 anos. Eu completei 50 em Brasília. Sim. Fui para Brasília, falei, agora eu vou ficar perto da minha família por parte de mãe. Um tempo. Pra inovar. Já foi pra parte de pai, agora pra parte de mãe. Não é porque a gente tem que conviver com a família. com certeza. Não é? claro. E eu acho que essa convivência explica muito quem nós somos, não é isso? Exatamente, Né? E claro, isso é são importante, raízes. exatamente, é. claro. E quando cheguei em Brasília, nós ficamos em Brasília 2 anos apenas. Porque eu aposentei, resolvi sair. Eu não precisava aposentar, eu aposentei, fiquei um tempo. E depois, quando começou a ter umas mudanças políticas no país, eu resolvi sair, porque eu achei que eu seria prejudicada de alguma forma na minha aposentadoria. Eu falei, olha, eu vou sair, estava tendo Então foi um movimento meio que de defesa, vamos dizer assim. de defesa, e tinha um plano de demissão voluntária. Né, que E tinha naquele momento apareceu como uma coisa interessante e eu falei, oportuna, olha, né? pega esse dinheirinho. Oportuna, né? Pega esse dinheirinho e vou sossegar, né? Porque a aposentadoria, para mim, ela aconteceu muito repentinamente. Quando não foi uma coisa que você Foi um planejou. negócio que deu um estalo e vou aposentar. Aí, Não, eu amava tanto o que eu fazia. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu jamais passaria 30 anos da minha vida fazendo uma coisa que eu não gostasse. Pois. Então, assim. eu fiz aquilo a minha vida inteira com muito amor, sabe? Sim. E eu cheguei profissionalmente onde eu planejei chegar. Eu planejei chegar naquele lugar. Tipo, não tinha mais nenhum patamar para ir, né? Não, tinha. Até Até tinha, mas são patamares que já passam a ter muita coisa política muita envolvendo. influência política. Basicamente, você chegou aonde você queria chegar. Aonde eu queria chegar, que dependia da minha competência. Certo, Rosana. Então vamos assim, pra gente também não se alongar muito nessa parte, eu vou perguntar uma coisa. Como foi que você decidiu? Então, deixa eu só te dizer como foi que aconteceu a aposentadoria. Quando eu fui atrás do cálculo no sistema do INSS, faltava 6 meses para eu me aposentar. Então, o que eu quero te dizer é que esses 30 anos passaram por mim sem eu sentir. Sem perceber, né? Porque eu amava demais o que eu fazia. Eu sonho com a Caixa Econômica até hoje. Eu já sonhei que eu... Contando dinheiro, tá? Você vai contando dinheiro. Já sonhei que eu fazia um concurso público de novo para entrar, que me chamavam de novo. Olha, 1000 coisas. Tipo, no Exército, quando tem guerra, chama os como é que chama? Os reservistas.
Sim. Eu vivo sonhando com isso. Pois. Porque eu realmente amava o que eu fazia. E aí me aposentei. Ó, é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Eu assisto um filme, eu já assisti 10 vezes esse filme. Quem não assistiu, assista. Que chama Um Senhor Estagiário. É muito bom. Não sei se você já viu. E ele retrata um pouquinho disso. Um cara que era aposentado. Nesse caso, ele era viúvo. Mas, tipo, ele se pega aposentado. E, tipo assim, quando ele se aposenta, ele começa a tentar achar outros subterfúgios para preencher a vida dele. Acaba que ele acha um programa de estagiário sênior numa empresa de... Já assisti. Tu assistiu? E é muito bom, não é não? Sim, e ele muda a visão de todo mundo lá dentro. Primeiro tiveram exatamente. ele como um velho. Exatamente. Né? Mas assim, então, o que eu ia te perguntar é o seguinte. Como foi para você, de repente, nesse estalo que você disse, se deparar e dizer... Caramba, eu tô aposentado. Eu tava 30 anos trabalhando em Novidade, Thiago. Eu Aí adoro agora- novidade. Você foi pra balada? Adoro novidade. Não, pra balada eu já ia trabalhando mesmo, né? Que eu gosto, você sabe Não, que eu que eu gosto. digo assim, eu tô dizendo, tem gente que se choca e tem gente que diz, não, vou conhecer o mundo, vou viajar, vou Não, aproveitar eu a entrei aposentadoria. nessa... Porque foram 30 anos de amor, mas de muito, Muito trabalho. trabalho. Sim, Muito sim. trabalho. Sempre fui uma pessoa muito comprometida com o meu trabalho. Então, eu dedicava muito para ele. Sim, sim. E aí eu disse, bom, agora fase Vou nova. curtir. Aposentei, né? Vamos ver o que eu faço. Não, comprei logo uma franquia de seguros. Então peraí. Então você foi uma daquelas que, ao pensar em se aposentar... Não pensei em nada. Me Não. aposentei. Depositou, depois pensou. E aí falei assim, eu vou Mas fazer um assim- investimentozinho para não ficar parada. Mas o que eu queria esclarecer aqui, assim, porque é uma coisa assim que eu não... Cada um entende o que é melhor para si. Mas na minha ideia de aposentadoria, não passa a perspectiva de eu me aposentei, tipo, agora, e daqui a 3, 4 meses quero inventar algo, já algum trabalho, alguma coisa. Você não deu aquele Não, tempo querido, para... não dei porque Não a teve pessoa tempo pra- é agilizada. Acelerada. Acelerada. No Você não 220. queria viver essa experiência Não, eu de... queria uma coisa que fosse relativamente light perante o que eu Pudesse fazia. conciliar com outras coisas e pra aproveitar um E pouco. levando aquela... Eu tinha, gente, 50 anos. Sim, muito, muito jovem, claro. 50 anos. Quando eu fui comprar meu imóvel aqui, que eu disse que eu era aposentada, ninguém acreditou. Teve que pedir um monte de comprovante, porque achava que eu era inválida fisicamente, por isso eu me aposentei. Então, eu peguei isso, comprei essa franquia, família grande, vamos vender seguro de carro para todo mundo e tal. Comecei a trabalhar. Só que eu estava vendo meus filhos, e aí eu já entro aí, não sei se vocês iam me perguntar, mas na minha motivação. Os meus filhos mais novos, né, eu tenho 4 filhos, 2 já eram adultos, e os 2 adolescentes se tornando pessoas limitadíssimas, né? Porque não existe um cidadão que não sabe pegar um ônibus, gente. Como que você pode ser cidadão se você não souber pegar um ônibus? E acaba por a gente não ter esse direito de aprender a pegar um ônibus porque a gente tá preso nas nossas próprias casas. A gente não tem o direito de deixar o filho aprender. Exatamente. Era uma dependência de vai para a escola, e eu também não queria isso, sabe? É a famosa bolha, né? Vai vivendo dentro daquela morava bolha. em condomínio e leva para cá e leva para gente, não quero isso para mim não, ficar Pois é. motorista de filho, o que é isso? É chato. Eu conversei com meu marido, eu falei assim, olha, vamos buscar um lugar mais calmo, que a gente possa ter um pouco mais de segurança e vamos sair daqui de Brasília, além do que custo altíssimo lá, né? Sim. Eu tinha aposentado, você sabe que reduz, né? Porque aí você vai para o salário base e tal. Aí ele falou muito do interior de São Paulo, que ele tinha se criado praticamente. Eu fiquei interessada, falei, vamos conhecer. Posso me traduzir em uma palavra, a palavra é coragem. Eu não tenho medo, não. Vamos que vamos. Vamos que Boa, vamos. boa. Daí, estávamos com essa... plantando essa ideia, né? De ir pro interior de São Paulo. Só entre nós dois e tal. Tô eu assistindo de manhã, eu e ele assistindo 7 horas da manhã aquele programa... Bom dia, Pernambuco. Não. Eu não me lembro o nome do programa na Globo, que era Sandra Einberg, o nome dela. Sandra É de hoje? Annenberg. É de hoje, alguma coisa Não, assim? mas aí não era de manhã, era jornal hoje. Não, é? 7 horas Ah, da Um programa manhã. no sábado, Eu acho que Bom é dia, de Brasil. casa, é de casa, alguma coisa assim. Também não é esse, não. Também, Mas se vocês querem perguntar o nome do programa, a gente tá aqui há 6 anos. Pronto. Esse programa, ela falou de Portugal.
Apareceu o presidente da Câmara. Venha para Portugal! Não. Tava mostrando a qualidade de vida em Portugal, né? Mostrou, inclusive, Braga. E falando que estava tendo muita imigração, que existiam vistos possíveis, o visto D7 para aposentados. Isso em que ano? Desculpa, porque pra gente é importante. 2017, dezembro de 2017. Aí quando ele falou, visto D7 de aposentado, aí plim, acendeu a luz, né? Eu disse, capaz, que eu posso ir morar no exterior e nem tô sabendo, nunca tinha pisado na Europa. Você chique morar na Europa. E também nunca tinha pensado em... Nunca. Nunca. Porque um país do tamanho daquele que a gente vive, quem é que vai pensar em sair de lá? Né? Em questão de imigrar, né? Sim. E eu disse, olha, novidade. Se calhar. É uma... Deixa eu me ver melhor aqui como é que é isso. Deixa eu dar um Google aqui pra ver. Não, né? um Google, você não tem noção. Você não tem noção do que virou minha vida a partir daquele dia. Pronto. Isso é uma coisa importante, eu preciso te interromper, porque isso é um ponto aqui muito importante pra gente quando a gente partilha as experiências dos nossos convidados com a audiência, que é o que é que aconteceu a partir do momento que começou a pensar em imigrar, ou até mesmo que tomou a decisão, até a chegada. Porque a gente vende muito aqui a importância do planejamento. Né? E aí a gente sabe que para algumas pessoas isso é extremamente Tem gente relevante. que planeja rápido e tem gente que planeja mais demorado. Não, mas assim, a Exatamente. gente não tá falando que você tem que planejar 2 anos. Exatamente. A gente fala do planejamento do Mas ponto de foi. vista de preparação. Exatamente, Tá porque entendendo? o que a gente sabe, e cada experiência de imigração é única, né? Por isso que a gente sempre tem um alerta aqui de que quando as pessoas decidem fazer pesquisas sobre imigração, não concentre a sua pesquisa na experiência de 1 ou 2 pessoas, busque conversar com pessoas que tenham o mesmo perfil que você, que tenham uma idade semelhante, porque você conversar com uma pessoa de 30 anos que está aqui, ela pode ter uma percepção completamente diferente de uma pessoa de 50, por exemplo. Se você é uma pessoa que viajou bastante, conheceu muito do Brasil e vai seguir uma pessoa que nunca viu a experiência de ter se mudado, vai ter influência. Então, o que a gente queria saber é como é que se deu todo esse processo, né, que envolveu, como você bem colocou aqui, desde esse momento que assistiu a reportagem até a sua chegada aqui. Eu vou dar o meu depoimento, mas não gostaria que ninguém Seguisse. me seguisse. Ninguém se baseasse nele, não. Né? Gente, olha, é aquela coisa de crianças não façam isso em casa. Mas eu Não acho que façam isso. Não, mas é o tal do risco calculado. Muito bem calculado. Eu tinha na oportunidade um respaldo financeiro Isso é importante. que me na dava... linguagem bancária você estava bem lastreada, né? que me dava a condição de pensar rápido. Se mudou 10 vezes, 40 mil reais cada vez que se mudava, já deu pra... já faz os Foi o cálculos aí. PDV, filho. Eu sei, eu tô Foi o brincando, PDV. caralho. E aí eu pensei, eu quis, né, muito. Mas o meu marido é um cara mais pé no chão que eu sou mais ousada, eu sou muito ousada. E aí ele, quando eu lancei a ideia, ele deu uma puxada no freio, né? Mas sempre fui muito boa vendedora. E ele dizia o quê? Persuasiva. Ele dizia o quê, Rosana? Não, a gente estava... Lá não tem A samba. gente estava vindo para cá em abril, para Espanha, que ele jogava futebol master. E tinha um campeonato na Espanha, na ilha de Maiorca, que ele ia participar desse campeonato de futebol master. E a gente estava vindo para a Europa pela primeira vez, naquele abril, que a gente acabou já vindo, ficou. Né? Mas deixa eu contar até de lá para cá. Já estávamos com essa viagem paga e eu comecei, a partir do momento que deu o estalo, que eu lancei a ideia, ele disse, olha, vamos em abril, quem sabe a gente estende um pouquinho para Portugal, vai conhecer, sempre mais pé no chão, né? Aquele cara mais comedido. Querendo fazer a tal da visita exploratória. Exato. Aí eu fui lá na agência de turismo, já troquei as passagens, estendi 10 dias para Portugal. Paguei lá uma diferença e estendemos 10 dias para Portugal. Falei, bom, tá bom, né? Ele queria ver se tinha pagode, cerveja, aqui, samba. Não sei exatamente isso. Eu acho que ele é mais cauteloso que eu. Ele queria ver se dava pé, né? Se o Rio dava pé. Sim. Aí você tá, né? Tá dividindo uma vida, você tem que acompanhar. É verdade, né? o ritmo, né? É lógico. E é aquilo que a gente vem falando, né? Que a família, ela tem que, pronto.
um pode querer mais que o outro, mas a família ela Claro. tem que É que a gente sempre- junto no mesmo Tem que propósito. estar sempre falando fala a que- mesma língua. Exato. A gente sempre fala aqui, um alerta que a gente sempre dá para a audiência é: se tem uma família, a decisão de imigrar tem que ser familiar. Exatamente. Né? Porque quando você vem e assume um risco, né? Ninguém pode reclamar. Exatamente. É, Quando todo você mundo vem, decidiu. decide trazer a família, mas dentro da unidade familiar ali tem um ou dois que não concordaram com aquela ideia, no primeiro momento que a coisa não sair como esperado, isso vai trazer para cima de você uma carga de responsabilidade que é difícil carregar. Né? Um acusa o outro, dá Exatamente. separação. E existem exemplos aqui aos montes disso. Eu já né? vi também. De casais que chegaram aqui que, por alguma razão particular, não viviam naquele momento em harmonia, e a imigração foi o ponto final Uma da bomba. história, né? É, eu sei Foi, disso. né? Foi aquela pimenta que faltava para a coisa desandar. É verdade. Como também já escutamos aqui relatos, nós tivemos aqui um convidado que falou: olha, não é que eu não tinha um bom casamento, eu sempre tive um bom casamento, mas a imigração fortaleceu a relação familiar de uma forma que eu acho que eu não conseguiria isso se eu tivesse ficado no Brasil. Hoje nós somos uma família muito mais unida, Mais muito madura. mais madura, muito mais consciente do que quer. Então a imigração tem esse poder de potencializar as coisas, Sim, né? com Para o bom certeza. ou para o ruim, né? Exatamente, exatamente. O meu casamento era novo, né? Eu estava com 3 anos de casado, a gente completou 9 agora. Isso. Então, assim, a gente tem uma união muito forte e, graças a Deus... E a imigração... E estamos juntos, E a imigração fortaleceu isso. É. Que bom. Só que aí, como ele começou a frear e eu já queria vir, né? Eu disse, eu tenho que buscar um caminho para convencer esse homem. Mas aí eu não dormia. Eu passava a noite toda pesquisando. E essas pesquisas eram onde? Internet, Eurodicas, né, que falava como era a escola, o Eurodicas tem coisas legais. Eu pesquisei muita coisa no Eurodicas. Pesquisei muito lá. Muita Custo coisa. de vida das cidades. A questão de Braga, para mim, foi forte. Mas por causa de... seguiu também influências, pessoas que já Não, estavam morando aqui? Eu ouvi alguns vídeos, eu vi alguns vídeos no YouTube e tudo, Sim, mas sim. não foi isso que me Mas norteou. não tomou isso como Não foco, foi né? meu norte, não foi. Eu queria saber porque eu tinha respaldo. Sim. Eu queria saber se eu dava conta de chegar aqui. Tinha maior confiança também que o meu marido rapidamente se colocaria no mercado. Porque... E você achava que você se recolocaria no mercado? Não, eu não queria me recolocar, querida. Só eu sou queria aposentada. Ah, boa. Só queria curtir a Europa. Eu aposentada, eu não era nem R$4. Pois é, tinha esse detalhe também, né? O meu salário estava ótimo. É. E eu tinha certeza que meu marido se colocaria rapidamente, porque ele é um cara muito Trabalhador, né? trabalhador, E aí você fez aquela E continha disposto. básica aqui, ele trabalhando, eu com a muito aposentadoria. capaz. E eu disse, ele chega lá rapidamente, também ele se coloca. Como ele chegou em Brasília e se colocou rapidamente no mercado. Mas uma coisa importante aqui, um alerta também que a gente sempre faz, né? Isso que você está colocando, dessa percepção que você tem acerca do seu marido, está muito mais relacionado pela capacidade dele, né, de se adaptar às Exatamente. oportunidades do mercado, do que propriamente a disponibilidade do mercado. Porque também a gente sabe que não é que Braga não esteja aberto para a mão de obra. É uma cidade que a gente Mas sabe que tem... você precisa estar aberto às oportunidades. Mas não era Exatamente. esse mercado que eu acreditava, não. Eu acreditava na competência dele como empreendedor, porque lá ele tinha empresa. E a mesma coisa que ele fazia lá, ele podia fazer aqui sem ser empregado de ninguém. Ok, então a sua visão de mercado de trabalho naquele momento era como Era empreendedor. de empreender, porque Ok. a gente tinha condições, Já tinha alguma segurança, né? que alguma era segurança aposentadoria. para fazer isso acontecer com o tempo. E aí saiu tudo como você planejou. Não, o que eu precisava era convencer ele disso tudo. Tinha uma etapa anterior, né? Tinha uma etapa anterior. E aí eu fiz todas as pesquisas, eu já estava convencida, e um dia ele tinha que fazer um projeto grande em casa, ficou o dia inteiro em casa, eu saí, quando eu cheguei, ele falou assim, olha, sabe que eu olhei uns vídeos, e o negócio é bacana mesmo, né? Ele falou para mim, eu falei, pronto, Engraçado caiu. é que eu tô falando, eu tô imaginando ele falando. Não, eu falei, pronto, caiu.
Caiu. Mordeu a isca. a isca. A Rosana deixou ligado no YouTube, né? Não, ele foi fazer um Não, ele projeto. saiu de casa e ligou no YouTube sem querer pra Portugal. E como eu falava muito, olha, tal coisa é assim, olha, tal coisa é assado. Ficava, né, jogando. E aí ele foi procurar, né? E aí ele disse, olha, legal mesmo. Eu falei, pronto, mordeu, né? Pronto, Mordeu agora... a isca. Aí, quando foi 5 de... Isso foi dezembro. Quando foi 5 de fevereiro, eu saí para fazer matrícula das crianças. Naquele dia, eu ia gastar R$7.000 entre matrícula, livro, uniforme, parararara. Material, que é um absurdo. Me arrumei, né, no Brasil. ele estava se arrumando para sair também. Me deu Um estalo. estalo. Eu falei, meu amor, senta aqui. Eita, nenhuma conversa começa bem com isso, né? Muito Vamos conversar, senta aqui. Muito rápido o raciocínio, né? Eu fiz contas. E aí eu falei assim, você sabe que se a gente for para Portugal, já na viagem da Espanha, a gente for para Portugal, nós vamos economizar R$40.000 só esse ano? Quer dizer, você chega com um número desse. E os números absolutos não param por aí, né? É. A gente tá falando só de um aspecto, Aí ele né? disse, por quê? Eu falei assim, porque eu estou saindo para matricular meninos, R$7.000 só de É saída. É um absurdo, não? R$7.000. Eu falei, as aulas lá começam em setembro. Se a gente for para a Espanha e de lá decidir para Portugal, a gente vai pagar 6 meses de escola para depois eles começarem de novo em setembro. Que sentido faz isso? Falei, vamos para a Espanha, já esticamos, ficamos em Portugal, a gente nem volta no Brasil, não gasta dinheiro com passagem para voltar. Deixamos os meninos com a minha mãe na minha cabeça, Já tinha a solução batida. Mulher, bicho, né? Mulher pensa em todos os detalhes. Eu tô imaginando, Robinho imaginando, mas ela decidiu tudo isso agora, né? Como ela é rápida no raciocínio, né? Como é que ela... Não, mas esse raciocínio eu fiz na hora. Sim, claro. Na hora que me deu o estalo. O start do valor a pagar, né? Eu falei para ele, eu pensei, poxa, mas eu tô com esse plano, né? Eu quero isso, eu quero convencer ele. Eu vou gastar esse dinheiro agora para quê, pelo amor de Deus? E tem razão, né? Sim. Aí eu falei, eu deixo as crianças com a mãe, a gente vai na frente, arruma tudo, eles vão em maio. Pronto. E a gente vai. E ele disse, mas Nana, que ele me chama de Nana, mas Nana, você tem certeza do que você está falando e tal? Eu falei assim, amor, o caminho do feio é por onde veio. Se não der certo, a gente volta. Qual é o risco que a gente está correndo? Zero. Boa. Zero. E isso é muito bom ouvir, porque assim, uma coisa que eu já compartilhei aqui com o Tiago, e isso também já foi tema aqui do podcast, é que quando você decide migrar, não sei se você passou por essa situação, mas sempre vem ali aquela pergunta que às vezes é até, como eu costumo dizer, é a família ou os amigos tentando lhe proteger, né, de algo que na cabeça deles não vai ser bom para você, e vem aquela pergunta, e se não der certo? E né, eu sempre dizia assim, mas o que é dar certo? Como você vai saber? Primeiro é... Como que você vai saber? Exato. Primeiro vamos tentar definir o que é dar certo, né? E aquela outra alternativa que é como você bem colocou aqui. Gente, se as coisas não acontecerem como a gente espera... E não é vergonha pra ninguém voltar. A gente vê tanta gente que volta. Não. Né? E, se calhar pode até estar mais feliz de ter voltado. E cada um tem uma história, né? E aquela coisa que a gente também fala que imigração, você nunca pode fazer análise de um plano de imigração ou de uma jornada de imigração como certo ou errado. É sempre na perspectiva de que você, para você foi importante ir até aquele ponto e a partir dali já não foi mais. Claro. E não tem certo ou errado, não tem feio ou claro. Bonito, não tem... Isso é uma coisa muito importante porque a gente sempre sabe que tem muita gente que acompanha a gente que às vezes está ali pensando, né? Puxa, mas... né? Às vezes falta aquela motivação que a gente também já disse isso. No final das contas, a decisão de imigrar é uma decisão de coragem, né? Porque... Isso ela já tinha demais. Isso ela já tinha demais. Exatamente, né? No seu caso, obviamente, você estava, como você bem colocou, estava bem amparada ali do ponto de vista financeiro, mas a gente sabe que muita gente com condições financeiras também não decidem imigrar porque falta essa coragem, né? Eu conheço gente que teve morreu e não veio. Pois. Então, assim, para quem está aí nesse momento assistindo o podcast, tem o desejo de imigrar, trabalhe isso esse projeto com segurança, com responsabilidade
e venha, porque se as coisas não acontecerem da forma que você entende que era o ideal para você... Teu país está te esperando. Exatamente. É o teu país, Você é vai para ter- onde você pode voltar. Vai ter sempre pra onde voltar, E uma né? coisa que a gente sempre diz, você nunca vai voltar igual como você chegou. Claro, é no mínimo uma experiência. E- no mínimo, e, no mínimo. E riquíssima. É tão rica que eu asseguro que você jamais vai viver experiências que você vive na imigração no seu país, porque Não. é impossível, né? É É. impossível. Então, Com certeza. foi muito, diferença é muito bom, cultural. muito bom. Desculpa lhe interromper, mas aqui foi uma coisa muito importante a gente partilhar isso com a audiência. Sem Né? dúvida. E aí você segura dessa decisão. Aí, como a gente vinha com um Amarrou grupo, o homem. amarrei o homem, falei, olha, de lá a gente já vai. E aí? Ligou para a escola, cancela as matrículas. Não fiz a matrícula. A gente chegou ali naquele momento, ele disse, então vamos. E isso foi dia 5 de fevereiro, no dia 20 de fevereiro eu estava no consulado dando entrada na papelada, tenho muita facilidade com papel, levei o processo todo redondo, já pedi meu visto, no fim de março ele saiu, e no dia 16 de abril nós pisamos em Portugal depois do Campeonato Master de Futebol, que ele inclusive Ganhou ou não ganhou? ganhou? Robinho? Não ganhou. Pô, chegou perto. Quem Não, Leandro? ganhou o campeonato foi Rosana. Ganha. Foi Ganhou. campeão, foi ela. Subiu pra Série A. Em 15 dias, com o mesmo foco que eu tive lá, de passar noites em claro pesquisando e tal, para levar para ele, né, motivos para ele querer vir, que eu tinha que convencer. Então, assim, a gente pode dizer, Rosana, que você planejou, só que foi um processo muito rápido. Foi rápido. Exatamente, é isso que eu Rápido. estou te dizendo. A minha rapidez era diretamente proporcional à minha condição do momento. Sim. Sem dúvida. Então, eu tive a rapidez de quem está seguro. E eu vim com um visto na mão. Eu não viria jamais com 2 filhos para cá sem um visto. Sem verdade. saber o que eu ia encontrar. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica, nem dizendo que isso é uma receita. Cada um sabe de si, não discrimino ninguém. Eu não teria Essa coragem. capacidade, essa coragem eu não tenho. Eu também, e o Edmilson também. Nós Já falou partilhamos sobre essa isso. mesma ideia aqui. A gente sempre, quando fala isso, tem que fazer esse alerta que você bem fez também. Não Tem pessoas que vêm sem não visto. cabe julgamentos, até porque a gente já teve contato aqui com imigrantes que estavam a ver uma situação no Brasil Pois. que realmente imigrar, Era a única saída. por mais difícil que fosse a condição de imigração, para ele era a única alternativa. E a gente também, quando decidiu imigrar, e eu estudei a imigração um pouquinho mais de tempo que você, né? Eu passei quase 2 anos estudando e tive a oportunidade de visitar 3 países antes de optar por Portugal. Então, mas era... Eu não tinha nem pisado na Europa. Mas era muito mais a perspectiva da segurança do que qualquer outra coisa, né? Eu não queria tomar a decisão sem ter... Eu nunca tinha né, saído do país também. em Nunca esse tinha embasamento. E aí a gente sabe que o tempo, né, não vai ser o determinante para saber se você planejou bem ou mal. No seu caso, pelo que me parece, você pesquisou bem, analisou bem e chegou a essa Muito. conclusão de uma forma... O tempo foi curto, mas o empenho na pesquisa foi muito grande. E eu acho e esse é Na o posição pesquisa e no convencimento, viu? E aí, para concluir, é aquilo. Eu Bem pesquisei, conversadinho. mas a condição que a gente sempre estabeleceu desde partir dela, nós vamos imigrar para um país onde a gente consiga, já desde o primeiro momento, Ser legal. estar devidamente legalizado. Faz muita diferença. Você chega tranquilo. Certo. Ô, Rosana, deixa eu te perguntar uma coisa que agora me surgiu aqui. Você, pronto, estava muito segura que queria vir. Vou convencer Robinho aí, vamos embora. E quando você chegou aqui, a realidade que você imaginava era igual? Tipo assim, você se deparou com a mesma realidade que você imaginava quando estava lá do outro lado? Ou quando você chegou aqui, você encontrou algo diferente? Você se surpreendeu de alguma forma? Olha, sob o ponto de vista de turista, digamos assim, eu encontrei tudo o que eu esperava encontrar, porque minhas pesquisas diziam exatamente o que eu encontrei aqui. Sob o ponto de vista de documentação, que você, mesmo você vindo com visto, você tem uma saga a cumprir quando chega aqui. Mas a minha experiência, né, com burocracia me deu assim facilidades para lidar com a papelada, para lidar com as pessoas.
Não foi o que eu esperava, né? A gente que trabalha com atendimento ao público no Brasil tem uma outra visão de atendimento ao público. Mas eu, Tiago, eu quis, então, cada obstáculo que surgiu... Você queria se integrar, né? Eu ultrapassei esses obstáculos com facilidade e com resiliência, porque eu tinha um objetivo. Sim. Ficava brava e tudo, mas conseguia entender a diferença cultural, porque no passar dos anos da minha vida eu aprendi que ninguém é melhor nem pior, nós somos diferentes apenas. Então, o meu país não é melhor do que Portugal, nem vice-versa, nós somos diferentes. E a diferença cultural tem que ser respeitada. Claro. Né? Isso é uma coisa que muita gente não entende. É. Porque chega aqui e quer que seja igual não vai como era lá no Brasil. Não vai ser, e a gente tem que respeitar. E, acima de tudo, mas também eu acho que também isso vai muito da sua experiência de vida, da sua maturidade enquanto pessoa, enquanto profissional, de compreender essas diferenças. Porque o que a gente sabe é que, e partilho muito isso aqui com os convidados e com os amigos, é que esse alinhamento de expectativa ele é muito importante antes até mesmo da chegada, né? Porque se você sai do Brasil com a ideia de que as coisas aqui têm que ser da forma que você entende que é certo... Que é perfeito, né? Que é perfeito. O caminho para isso vai ser muito doloroso, né? Não, é que tem... Eu tenho uma visão diferente das coisas, assim, eu acho. Por exemplo, se eu vou num bar, num restaurante... Não me importa se aquilo é simples, se é chique. A minha expectativa não está no estabelecimento. A minha expectativa está no momento que eu vou viver. Na experiência. Não, na experiência. Na experiência que você está vivendo. Então, o fato de estar vindo com uma pessoa que absolutamente eu confio, que é o meu marido, me dá segurança. Certo? Que se eu tiver qualquer problema, ele está por mim e eu estou por ele. E eu vim para dar certo. Então, cada obstáculo que eu enfrentei, eu transformei, entendeu? Porque eu vim aqui para dar certo. Se eu for num bar, como é que chama? Pé sujo, eu quero ter eu estou indo com meu marido curtir uma noite e tal, a gente vai num pé sujo. Eu já vivi cada história que se um dia eu contar para vocês. Eu vou num pé sujo. A minha expectativa de experiência naquele pé sujo é ter a melhor noite com o meu marido. E eu vou ter. Naquela condição que está lá. Naquela condição. É isso. Sim, isso. Então, eu não enfrentei esse problema. Porque eu transformo limão em limonada. Entendeu? Sim. Essa é a minha postura. Mas é uma visão minha de mundo. Assim, eu diria desde já que você está de parabéns por pensar assim. Obrigada. E a gente faz sempre esse alerta para os colegas que estão a pensar em vir do Brasil, né? Hoje eu já faço trabalho... falando português. Estão a pensar. Estou a pensar. De vez em quando já sai. São 6 anos. Mas assim, por quê? Eu tô aqui só para fazer confusão. Só para fazer... A gente, quando faz o trabalho de mentoria com alguns brasileiros que pretendem vir, a gente sempre alerta para a importância dessa virada de chave, né? Porque imigrar é lidar com o diferente. Lógico. E muito diferente. E você tem que estar preparado para essa diferença. Exatamente. Né? E uma outra coisa que é importante é essa perspectiva que você falou para mim, que eu acho que aí talvez tenha sido aí o grande ponto do seu processo como todo, da sua jornada como toda, eu vim para dar certo. Então, quando você tem um propósito, não é que você não vai se aborrecer. Exatamente, a palavra é essa, propósito. Não é que você não vai se aborrecer, não é que aquilo não vai te chatear, mas o propósito é maior do que aquilo. Exatamente. Porque o propósito define a forma como você lida com as coisas. Exatamente. Então, quando eu trabalho os processos de mentoria, eu faço um dos exercícios que eu faço com quem está pensando em migrar diferença entre objetivo e propósito. Porque o objetivo qual o seu objetivo? Eu quero ir morar fora. Ok, não tem nada de errado com isso. Agora, se o seu objetivo é só morar fora, ao imigrar e as coisas não saírem como você quer, qual vai ser a sua primeira decisão? Ir embora. Porque eu já morei fora. Já cumpri o objetivo. Você não tem um propósito forte. Né? Então, no meu caso, eu tinha um propósito. Me parece que você também tinha um propósito muito claro. Meu propósito era de vida melhor. Exatamente. E como isso era uma condição, você se manteve firme diante dos obstáculos. Dar certo. Porque os obstáculos vão estar aí e não pensem que
só vão acontecer no primeiro, no segundo, no terceiro ou não. Exatamente. A gente sempre sabe que tem aquele período mais crítico, que é o período do quê, Thiago? Da cifudência. Né? Que é mais Ai, forte. não passei, gente. Não passei. Não passou? Não. Olha aí, tá vendo aí, ó? Ótimo, temos o primeiro, Uma né? exceção da regra, né? Tudo depende da tua visão de mundo, da tua perspectiva. Exato, Em relação- exato. Da forma como você lida com as coisas. Não é o país que tem que te abraçar, você que tem que chegar para abraçar o país. É verdade. Perfeito, Isso é perfeito. verdade. Meu ponto de vista. Sim, É isso tudo, sim, é isso sim. tudo. E que para algumas pessoas isso é muito complexo, é muito difícil. É. Né? É muito difícil. Mas assim, Sim, sim, é isso mesmo, Robinho, é isso mesmo. Rosana, mas assim, aí a gente, uma coisa que você falou, que eu peguei aqui, que é, quando a gente veio, eu também, o euro era tipo 3, 4, agora já tá 6, às vezes até beirando 7. Nossa. Então, assim, isso se calhar foi uma coisa que nenhum de nós esperávamos que ia Não. acontecer. Não, Né? Eu estava muito Então, confortável assim, naquela você época. estava bem confortável A financeiramente. gente sabe que o câmbio flutua, mas nessa É. condição ninguém esperava. Então, assim, você tava confortável financeiramente, mas, tipo, te pegou de surpresa essa mudança e, tipo, foi preciso você mudar alguma coisa no seu plano de imigração decorrente Essa disso, mudança de realidade, né? essa mudança de realidade financeira. É um conjunto de fatores, né? Eu até achava que não ia mais trabalhar, porque eu sou artesã também. E artesanato é uma coisa que eu amo fazer. E é meu sonho de aposentadoria Era era fazer artesanato, morar na beira da praia, na Bahia, fazendo artesanato, com aqueles vestidão, beira do mar. Pé na areia. Pé na É que areia, a gente caipirinha. diz, é que nem a gente diz lá na sala, vender minha arte na praia. Não, vender não, fazer. Eu um produzia. Um hobby. E não foi possível, eu tinha ainda meus filhos e eu mudei o rumo do meu projeto. Mas chegou uma hora que a gente já tinha comprado um apartamento, né? Quando a gente andou no país inteiro e viu que realmente era Braga, aí decidimos por comprar o nosso apartamento. Já não tinha toda aquela reserva a mais, né? E tudo. As coisas começam ali a dar aquela apertadinha, né? E o cara fica naquela... Assim, começa a ficar mais restrito. E aí eu falei, olha, vou ter que me mexer, não vou poder ficar. E também já não estava mais gostando tanto da novidade da aposentadoria. Porque Passou uma a lua pessoa, de mel, né? Passou a lua de mel. Passou, uma pessoa que trabalhava 12 horas por dia, claro. pelo amor de Deus, né? E a ideia de empreender ainda era uma coisa que... Não, eu digo assim, ela tinha ideia de Robinho empreender. Então, mas isso que eu tô falando. A ideia de Não, empreender ainda era uma coisa forte nesse momento? A minha vida inteira, né? Eu sempre, mesmo com a atividade da Caixa, eu sempre tinha outras coisas por fora, fazendo sempre. Ou seja, então o empreendedorismo sempre foi uma coisa presente na sua vida. Muito. Ok. E a escola da Caixa Econômica, eu tenho que dizer que foi a melhor universidade que eu fiz na minha vida. Eu fui muitos anos gerente empresarial, então eu conhecia empresas, conhecia números, conhecia... Lidou com negócios a vida inteira, Isso né? foi me dando um respaldo para muitas coisas. Know-how, né? Know-how, fora os treinamentos e tudo. É uma escola de vida. Claro, claro. E aí eu falei, olha, vou ter que me mexer. Aí fui trabalhar. Falei, vou trabalhar numa empresa. Fui trabalhar numa empresa, fui ser financeiro da empresa. No primeiro grito que me deram, eu saí. Porque eu não conhecia esse lado. E não precisava, assim, ficar vivendo Exatamente. isso. Eu falei, não. Eu só disse para ele, olha, eu fui gestora há 17 anos e nunca gritei com um funcionário. E não vou eu agora, depois de aposentada, receber grito. Não dá, não combina comigo. E eu não acho que aprendi errado, né? Não acho que aprendi errado. Mas assim, já agora falando, eu acho que a parte de gestão de pessoas aqui em Portugal, ao meu ver, tá? Tô falando da minha experiência que já tive. Pode deixar um pouco a desejar quando a gente compara com o universo que a gente veio do Brasil, né? Vai sempre depender do seu parâmetro. Em termos de como se investe em formação, sim. de gestão de pessoas lá, a diferença como é esse tratamento entre o chefe e o subordinado, desse respeito, Exatamente. na meritocracia, né? De toda essa parte que quando a gente chega aqui, depende, lógico, cada um vive uma experiência diferente, mas a gente se choca um bocado. Sim, eu acho que nesse contexto de gestão organizacional, a gente tá anos-luz à frente. Né? eu acho que muito. de uma forma geral, a gente está um mais pouquinho à à frente. É claro que existem realidades diferentes aqui em Portugal. também a Existem empresas que também estão muito bem A área de posicionadas. marketing, por exemplo, também. Lá no Brasil, tá muito mais à frente que aqui. Porque, se calhar, os gestores daqui ainda não atinaram para
pensar o quanto Pela é importante importância do marketing. o marketing Não, na você vida da sabe, empresa, você né? está nesse mercado, você sabe disso. Exatamente. É porque assim, dentro da perspectiva de estratégia empresarial, né? Ninguém para muito para fazer estratégia, né? É que, na verdade, assim, o que. E aí, se for um pouquinho beber lá no conhecimento da academia, os negócios de Portugal ainda estão muito pautados dentro de uma estratégia, né, de preço, né? Ou seja, Que é lá- a conta aqui ainda é muito focada no custo. Então, você ter mais uma pessoa é mais custo, se é mais custo, não funciona, E aí- não é bom. E aí acaba que o Ninguém marketing pensa entra- que pode ser melhor atendimento. e tal. Exatamente. Então, essa leitura, principalmente para os pequenos e micronegócios aqui, E é difícil perceber o que é custo e o que é investimento, né? Então, Isso termina sempre tratando, essa por exemplo, é uma- áreas como marketing como essa é como uma custo. realidade ao ponto de que, por exemplo, não sei qual foi a sua experiência, mas é muito difícil verificar aqui um modelo de gestão numa pequena ou até mesmo uma média empresa, onde você tenha a empresa muito bem departamentalizada, com as pessoas certas nos locais certos, Não que há. ainda é muito contexto de... Familiar, né? Empresa familiar. E às vezes um gestor a cuidar de 3, 4 horas, áreas funcionais do negócio, e a gente sabe que Não dá certo. não dá certo, né? É isso tudo. E isso não sei como é que foi a sua experiência nesse contexto, mas acho que é um Não, ponto eu fui importante. contratada para fazer só o financeiro, né? Era exclusivamente o financeiro. Mas, assim, não foi uma experiência legal. A empresa não era bem estruturada, não era bem organizada. E eu, que trabalhei numa empresa extremamente organizada. É o problema do parâmetro, né? Todos os Nivelou por processos cima. bem delineados. Eu tinha muito para fazer. Claro, claro. Eu poderia contribuir bastante, mas não debaixo de grito. Não Não daquela dá. forma, né? Não. Falei, já sei, né? Vou ter que montar meu negócio. E eu, com a minha velha coragem, montei meu negócio. Montei uma empresa de Uber, em sociedade com um colega de vocês, né? Não vou falar nome aqui. Mas aí montei a empresa de Uber e fui trabalhar de Uber, que aqui Uber... E outra coisa, que eu sou pau para toda obra. Eu não tenho esse tempo tem ruim. medo de trabalho, não, né? Não, porque eu era gerente da Caixa, não posso fazer isso. Não tem nada disso. Não escondo de ninguém o que eu faço, todo mundo sabia lá no Brasil o que eu estava fazendo. Às vezes as pessoas se encabulam, porque era gerente da Caixa, foi para lá Agora ser Uber. Não Mas tô isso aí, nem veja só, aí. esse é o tipo de maturidade que as pessoas que estão lá, antes de viver a imigração, não têm. Porque é tipo assim, foi pra lá pra ser Uber, era gerente da Caixa, foi pra lá pra ser fazer Uber. faxina, foi para não sei... Eu, se precisasse, teria feito. Menino, eu não tenho esse Mas negócio. é porque a régua das pessoas que mede, né, sucesso está muito pautado nisso, né? Como No se, status, né? como se você trabalhar como Uber ou trabalhar como faxineiro, ou como eu que trabalhei numa frutaria. ou até uma coisa que, por exemplo, na minha experiência que eu tive no O diretor Canadá, também caiu na frutaria, você também, tá ligado? numa experiência que eu tive a minha experiência que eu tive lá no Canadá foi muito importante para perceber que essa coisa de subemprego é uma tecnologia muito comum no Brasil, mas lá Não existe. lá isso não existe, Não né? existe. Como aqui também não, porque assim, se você vê o próprio português aqui, vamos dizer assim, ele trabalha com tudo. Sim, Tá entendendo? claro. Ele trabalha com tudo. Você vê muita mulher, que eu me surpreendi com isso, velho, quando eu cheguei aqui. Eu fui compartilhar um negócio rapidinho. Eu fui trabalhar, peguei um emprego que era pra repor gôndola no supermercado. Aí eu pensei, poxa, que massa, é que nem aqui lá no Brasil, né? O cara chega, bota ali as gôndolas. Ih, vai ser tranquilo passa demais, um uma dia caixinha lá, do lado. Uma caixinha do lado. Nesse, meu amigo, eu fui. Era pra você trocar. Imagina, você recebia como chama assim, um boneco, né? Que é um gráfico de como tinha que ficar a estante. E era de madrugada. Um modelo, né? Você tinha um modelo de como fazer, deixar a E gôndola. você tinha que pegar todos os produtos. E não era tipo unidade, era tipo caixas, paletes. E botar tudo nas gôndolas. Montar as gôndolas. Eu, pra ter noção, eu só fui um dia. Olha, quando chegou no outro dia, pra me deixar perto de casa, eu saí da van, velho, eu não conseguia praticamente andar. Com a coluna travada, Acabou-se todo o doído. homem, acabou-se o homem. Acabou-se o homem. E eu disse, te dana que eu não vou pra esse negócio mais. E, bicho, tinha umas mulheres lá nesse trabalho, já trabalhava há muito tempo. Fazendo um serviço pesado. Mano, bicho, eu fiquei primeiro com vergonha, né? Cara, o gordinho não vai aguentar. E as mulheres botavam muito homem no bolso, velho. E eu fiquei impressionado. Pega saco pesado, pega caixa. Esse é um grande alerta que eu faço para os que pretendem imigrar e, obviamente, vão precisar ingressar no mercado de trabalho para
tem a perspectiva de que aqui... E tem essa maturidade, né? Mas, acima de tudo, de que essa atividade braçal faz parte de uma grande maioria de uma realidade. oportunidade de trabalho que tem aqui. Porque essa perspectiva de que, não, eu sou formado em administração, trabalho com gestão. Olha, esse processo aqui pode levar muito tempo e pode ser que não aconteça. Então é melhor vir preparado para Passifudência. Não, mas eu nem tinha intenção de nada disso. Claro. Mas ao seu ver, pronto, na sua cabeça não foi. Mas para quem estava do outro lado, você estava passando por uma certa cifudência porque você saiu de um patamar. Pronto. Aí quando eu fui para rodar de Uber, vamos dizer assim. Olha, para mim, quem pensa isso pra assim, gente não é nada, mas para quem tá lá, né? E aí eu fui ser Uber em 2019, já sentindo, né, a questão financeira. Eu fui ser Uber. E estava tudo bem, estava dando certo. Primeiro eu trabalhei uma semana para outra pessoa, mas sei fazer cálculo. Com uma semana eu disse, olha, toma aqui, não quero, vou montar minha empresa. Vou pegar o meu. Não vou pagar esse absurdo aqui, trabalhar 3, 4 dias por semana só para você, de jeito nenhum. Aí fui lá, compramos o carro, montei a empresa e tal. E comecei a trabalhar. Aí veio a pandemia. E eu participava de um grupo de WhatsApp de Uber. Os caras dizendo assim, cara, eu fiquei o dia inteiro, 12 horas, fiz 15 euros. E aí eu me sentia envergonhada de ir para a rua, disputar com aquelas pessoas, que Braga é pequena. Eu dizia, gente, eu male tenho o meu, né? Male não, bem. Eu costumo dizer que eu estou muito bem sempre, eu sou feliz com o que eu tenho. E eu disse, eu não vou lá atrapalhar o pouco que esse pessoal está ganhando. E fiquei em casa. E depois começou a me dar um problema de circulação, eu tive que largar o Uber, larguei. Pronto. Aí fui para o Botânico, né? Fui lá, foi onde eu conheci o Tiago, contratei o Tiago algumas vezes, né? E eu era um faz-tudo no Botânico. Eu entrei para fazer gestão e terminei na cozinha. Era gestão de eventos, mas expliquem o que é o Botânico aí. Porque... O Botânico era um restaurante. Muito bonito, muito bem conceituado, tem em Braga. E ela não cheguei aí, confesso. Você sabe onde era o The Cook? O The Cook. Ali perto do centro de convenções perto do fórum. Assim que ficava ali perto, lá ali fora do... Lá embaixo. Ali depois do seu The Cook virou o Botânico. Bom. E eu, assim, sempre tive muita afinidade com a cozinha. Ele me perguntou, olha, se você pegasse aqui para fazer, porque não tinha cozinha na época, tinha música, mas não tinha cozinha e tal. Era mais bar, né? Tinha só os drinks e tudo, não tinha cozinha. Se você fosse coordenar aqui, o que você colocaria? E eu, né... Olha, aí veio a cabeça da empreendedora. Aí eu colocaria isso, isso e isso. Como dona de casa, eu sei o preço e tal. Você poderia vender por... Você compra por X, na hora, né? Por Y, você pode vender, não sei o quê. Ele foi no banheiro, deu uma volta, voltou e me contratou. E eu entrei para coordenar a cozinha e coordenar os eventos. Essa era a minha função. Eu já conhecia tudo que era músico, meu marido estava também já envolvido com música. E aí eu falei, pronto, vou fazer essas coisas. Mas assim, acabei enfiada na cozinha, porque eu sou pau para toda obra e precisava, e eu fui. E cozinha é aquele negócio quando você entra para sair, né? Não é fácil. Aí eu sentia a necessidade de ir lá para aquilo andar, entendeu? Para aquilo andar. Mas não tinha conhecimento técnico nenhum de cozinha. Eu tinha meu conhecimento empírico de dona de casa, pessoa que gostava de cozinhar. Enfim, entrei lá e fazia acontecer, né, Tiago? Fazia acontecer. Promovi festas temáticas. Ou seja, foi uma experiência muito rica para você. Rica no sentido de que eu aprendi como... Porque eu tive um restaurante, te disse que eu era empreendedora enquanto eu estava na Caixa. Sim. Mas eu fazia a gestão do restaurante. Né? Lógico que quando o cara foi lá fazer o cardápio do meu restaurante, eu aprendi todos os pratos, que o dia que a cozinheira faltasse eu não ficava na mão, tudo isso. Mas eu ficava mais na gestão mesmo. Quando tinha muito movimento, eu ajudava para receber essas coisas. Então essa experiência meio que abriu um novo universo. Eu fui ver como funcionava a cozinha em Portugal, como funcionava restaurante, como que o público respondia, né? Essa coisa toda, como era o consumo. Foi uma experiência. Trabalhei muito, mas sempre agregando conhecimento. Saí de lá, fechou, na verdade, não saí, fechou. E depois que fechou, já estávamos há
foi 2021, 22. Já estávamos há 4 anos aposentada. E aí, quando eu saí do Botânico, foi num janeiro, que a última festa que nós fizemos foi o Ano Novo lá. Entrou janeiro. Começou fevereiro. Fim de janeiro, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Começava meu coração a disparar, sabe? Uma ansiedade. Eu dizia, uma coisa que você nunca tinha sentido antes. Nunca. Eu dizia para o meu marido, eu não estou bem, sabe? Eu tinha que respirar fundo, eu sabe, estava meio sem objetivo, que é uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Falei, que é isso, gente? O que eu vou fazer? Aí me veio uma coisa assim, né? Sabedora, que já sabia que tinha muito brasileiro em Braga. Falei, gente, às vezes eu quero comer um bolo caseiro. E eu não acho um bolo caseiro, um bolo de fubá, um bolo de laranja, esses bolos de simples. macaxeira. Uns bolos simples, né? O meu filho disse que pai, eu tô com vontade de comer um bolo. Que bolo? Eu falei, pai, bolo de bolo. Exatamente, bolo exatamente. E lá no Brasil isso tem em cada esquina, você passa do trabalho. A casa do bolo, né? A casa do bolo, casa né? do bolo. Bolo simples. Sim. Pronto, aí eu falei, olha, quer saber de uma? Peguei o Instagram, montei uma página. Falei assim, eu não estou perdendo nada, não tem investimento, não tem nada. Vou fazer bolo e vou botar no Instagram. E comecei a estudar um pouco sobre marketing. Tudo empiricamente, né? Tudo vendo assim, daqui e dali. Fui aprendendo aos poucos a mexer com a ferramenta. E passei 1 semana, 10 dias lá em casa produzindo bolo, enchendo o povo de bolo. Você sabe que antes disso, eu só fazia um bolo na minha vida. Eu cozinhava muito cozinha brasileira, né? A culinária brasileira. Vamos fazer o bolo aí, tipo, Robinho. É bolo de quê hoje? Era só um. É aquele bolo. É aquele bolo. É bolo, Robinho. Só era um bolo. Eu vou fazer bolo. Pronto. O que eu fazia de doce era o pudim, que meu pudim era um sucesso na minha família, e o bolo. Nada mais. E aí eu peguei, meu filho, que a mão já era boa para o negócio, nunca errei um bolo. Comecei a fazer bolo, isso no início de fevereiro. Botei a página. No carnaval, alguém me ligou me encomendando um bolo. Eu fiz uma festa. Meu primeiro bolo. Bolo número 1, né? Mas já tinha custo, já tinha feito o custo de todos Ficha os bolos. técnica direitinha ali, né? Já tinha preço de venda lá embaixo, lógico, né, para ganhar o povo. Vai entrar no mercado. Aí comecei a lançar promoção, comprei um leve 2, aquele negócio. Comecei até que o dia... A Verinha Pinheiro adorava o meu bolo, um bolo de chocolate que eu fazia com calda. E eu ficava nisso, uma calda, um glacezinho, bobagem. A Verinha disse, eu quero que você faça o bolo de aniversário da Érica, porque o seu bolo é muito gostoso. Eu falei, mas Verinha, eu não faço bolo de aniversário. Eu faço bolo. Eu faço bolo como ela disse, não, mas eu sei que você vai fazer. Mas eu sou artesã. Olha aí. Eu não sabia nem o material que se usava, né? Aí eu falei, sim, eu faço. Então a Verinha foi uma responsável para você começar a ser boleira. Foi a Verinha Pinheiro. Verinha, ó, obrigado, viu, Verinha? Beijo para você contribuiu muito aí com a vida dos gordinhos. Pode comer bolo. Aí a Verinha falou, você vai fazer, e eu fiz. E não ficou feio, não. Eu tenho ele na minha página. Não ficou feio, não. Só que eu não conhecia os materiais. Eu comprei creme de leite. Ele ficou meio troncho assim, não? Não, boa, na né? estrutura, não. A cobertura que eu não sabia fazer. Eu comprei creme de leite para dar uma molhadinha, peguei coco, aí botei umas bolinhas, não sei o que, uma florzinha. Foi meio que ali na tentativa e erro e deu certo. Não ficou feio, não, porque eu tinha um gosto assim, para artesanato, essas coisas, foi. E foi elogiado e tal. E ela falou assim, olha, gente, pois isso é legal de fazer. E assim, aqui entre nós, né, já adiantando a minha atividade, a coisa que eu mais adoro fazer é decorar bolo. Eu me transporto. Eu fico ali 2 horas. Não é um trabalho, é uma atividade terapêutica, né? Estado de flow, né? Não pode falar, pessoal. É quase que estado de flow, né? É meu artesanato. Aquele que eu queria fazer. Entendeu? Então, assim, é o que eu adoro, montar bolo e fazer a decoração. Quanto mais complexa me pedirem, mais eu fico ali entretida. E aí meio que você se especializou nisso? Não. Aí comecei a fazer os bolos. Mas aí eu disse, quero estudar, quero fazer alguma coisa, não posso ficar... Porque eu recebi uma encomenda aqui, outra ali, então era uma coisa muito esporádica. Aquilo
estava me dando uma atividade, mas não era muita coisa. Aí eu falei assim, quer saber de uma? Entrei no IFP, vi que tinha curso de cozinha. Falei, vou fazer curso de cozinha portuguesa. E vou montar um buffet de comida brasileira e portuguesa. O meu objetivo estava claro quando eu entrei naquele curso. Eu sabia onde eu queria chegar. Então, todo o tempo que eu sofri lá, que eu sofri um bocado, viu? Que o chefe era danado de bravo. Realmente botava uma pressão que eu, gestora de outra modalidade, tive para desistir ali muitas vezes. Aquilo foi muito pesado para mim. Mas você está falando de pesado dentro da perspectiva de aprendizagem ou de ambiente? Não, ou de aprendizagem, zero. Eu me saí bem, estava Ok. Mas tranquilo. o quê? Pressão? Relacionamento. Ambiente, né? Um ambiente. O ambiente. A forma como ele conduzia, e hoje eu sou amiga dele, amiga. Né? Tem um relacionamento. Tem uma boa relação, né? Tenho uma boa relação com ele e tudo, mas foi muito difícil aceitar aquele método de trabalho para mim, que vinha de uma outra escola, e enfim. Mas eu resisti. Mas, olha, foi uma resistência de foco no meu objetivo. Porque todos os dias eu pensava em desistir. E isso... Tá aí o meu marido que não me deixa... E nem precisa dizer isso pra gente, porque se tem uma coisa que todo imigrante tem que ter certeza, é de que na sua jornada de imigração, você vai ser desafiado em níveis que você jamais imaginou. E vai pensar em desistir muitas vezes. Não, mas eu perguntava para mim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso. Mas quando eu dizia não preciso disso, eu pensava, mas se eu não tiver isso, uma certificação, como que eu vou chegar no meu objetivo? Eu tenho que ter essa certificação. Era uma etapa que tinha que ser cumprida, né? Eu Dentro do seu tinha plano. que ter conhecimento técnico, eu tinha que aprender a cozinha portuguesa. Como é que eu não vou querer montar um negócio e não saber cozinhar comida portuguesa? A brasileira eu tiro de letra. Mas como que eu não vou aprender o tempero deles, tudo, né? Sim, a técnica com como se faz. E aqui quero deixar um agradecimento, um elogio para o meu chefe, que foi tão duro comigo, mas que é um excelente chefe, um cara que é impecável no que faz. Então, eu aprendi. E eu tinha esse foco. Só que eu não comentava com as pessoas que estavam lá, porque as pessoas tinham outros focos, diferentes do meu. Não era empreender, eram outras, né? Então, era uma coisa que eu não comentava muito e tudo, mas eu nunca saí da linha do que eu queria fazer. E eu saí de lá imediatamente para aquele primeiro evento. Uhum. Que, inclusive, a Flávia, eu estou me lembrando aqui, que foi a segunda pessoa que me encomendou bolo. E a Flávia é uma fã do teu bolo, né? Ela sempre Não, comenta a bolo. Flávia é fã de tudo que eu faço. A Flávia, de lá para cá, ela sempre me pediu as coisas. Todos os eventos que tem dela, eu faço aniversário e tudo. E de lá para cá foi uma crescente. Aí eu contratei uma empresa muito competente, pensando em marketing, que produziu um vídeo muito bacana para mim, a Lumière Digital. Pode fazer propaganda? Aí, olha o jabá, olha o jabá, olha o jabá. Do nosso grande videógrafo Olha aqui. o jabá. Contratei. Gente, já era parceiro, porque também o que eu fazia? Eu ia para os eventos e levava o Thiago. Pra fazer música, né? Para fazer música. Quando era samba, eu levava o grupo de samba do meu marido. Já vou fazendo barba, cabelo e bigode, né? Já Sim, vai ali claro, encaixando claro, os profissionais. Lógico, né? já tinha o conhecimento do botânico. E levando as pessoas. essas conexões eram importantes para você, né? Exatamente. Tiago é uma pessoa com quem eu sempre tive afinidade. Aí eu falei assim, Tiago, vamos fazer uma parceria aí, cara. Aí ele produziu o meu primeiro vídeo, ele produziu o meu segundo vídeo, né? O Cauê, que é o... Nosso diretor que tá aqui, ó, tá aqui no... Grande Cauê. Sem o Cauê, nada disso aqui acontece, viu, gente? Ele não aparece não, que ele é tímido. Mas Então, sem o a Cauê gente- não acontece, não. A gente é parceiro e essa parceria tem dado certo, tem feito a alavancagem do meu trabalho, né? A divulgação. Daí a importância de, se você quiser empreender, tem que entender muito bem como você vai apresentar o seu Exatamente. negócio, né? Trazer uma imagem mais profissional. Eu dou Exatamente. minhas cabeçadas, né? Alguma coisa eu faço também. E Aí é eu- importante, como a gente diz, né? É melhor feito do que perfeito. E Exatamente. Se você for buscar a perfeição e não fazer, é melhor você fazer
E mesmo que não esteja perfeito, E né? essa prática diária vai trazer para você. A gente vai né? aprendendo umas coisas, né? Não é a qualidade deles e tal, mas a gente vai. Eu sempre que estou fazendo, estou postando, estou filmando e procurando fazer alguma coisa de registro. Bom. E aí, então, meu amigo, é que eu saí de gerente geral da Caixa Econômica para chefe de cozinha. Muito bem, muito Salva de bom, palmas muito aí. bom, muito bom. Você que tá aí, ó, desse lado, não esperava esse desfecho, pois não? Não, Olha aí. Tá vendo aí como é que é a imigração Mas olha, e olha que coisa interessante, né? É entender como os caminhos nem sempre estão conectados, né? Você chegou aqui, eu quero ser aposentado, eu vou curtir a aposentadoria. Aí a jornada de imigração nos levou para um caminho de mudança de câmbio e você disse, opa, para eu ter um pouquinho mais de conforto e realizar aquilo que eu Exato. quero, Preciso mudar. convém começar a trabalhar. Foi para Uber, foi para a área de confeitaria, né? É. E terminou agora, terminou Não, por ela, hora. Ela também faz confeitaria, viu, gente? Não, Ela ó, continua eu fazendo. trabalho com 3 vertentes. Ah. Eu Então, trabalho. então você é multifacetada, né, Ronaldo? Polivalente. os termos. Eu não posso deixar a confeitaria, porque a confeitaria é a coisa que me dá mais prazer. Ah, ok. Né? E é igual eu falei, Caixa Econômica. Pra Então mim, você não saiu da confeitaria e foi Não. pra... Não. Ah, Então, eu tenho 3 vertentes. Eu sou personal chef, é quando eu vou na casa das pessoas e faço eventos que vão desde o início do evento, entradas, o prato principal, o serviço, tudo. É um serviço de catering, vamos dizer assim. É né? um catering, é. É um serviço completo. Eu sou personal chef, vou lá, a pessoa escolhe o cardápio, eu vou, faço tudo. Né? E cozinha lá na Com cozinha a da minha pessoa, equipe. né? E cozinho na cozinha da pessoa. Muito Lógico, interessante. tem alguma coisa que a gente prepara antes, mas vai e faz lá. mas esse é um serviço aqui que o público português já está Não. habituado? Não. Não, né? Aí eu vou chegar lá. A segunda vertente é o home chef. O que é o home chef? É aquela pessoa que vai na sua casa e produz a sua alimentação para 15, 30 dias. Né? Eu trabalho muito com isso também. As pessoas que não têm tempo de cozinhar, eu vou lá, a pessoa escolhe, eu dou uma opção de um cardápio, ou se a pessoa tiver... Pesquisa o que a pessoa gosta, ali o que ela tem maior preferência. eu dentro procuro daquilo, né? muito saber Exato. a região que nasceu. Faz aquela sondagem ali, né? Exatamente. Você gosta de cuscuz, aquela coisa, né? Exatamente, né? A pessoa pode também ter uma dieta com nutricionista, eu faço. Não vamos por aí, não, vamos mudar de assunto. Eu- Parece negócio de- mas, olha, mas não é necessário ser ruim, viu? Não, eu Porque sei. eu só tenho elogio das minhas refeições Então a gente vai ter que diárias. conversar aí, as, viu, Rossana? as famosas quem... Você não anda vendo, não? A gente, não, a gente vai ter que conversar, porque aí eu posso As adaptar famosas aí. marmitas fitness, né? As marmitas fitness, né? Fitness, Eu faço marmitas Não fale que isso as não, isso aí. pessoas... É Rosana. aquele elogio que Agora- você viu hoje, é de uma marmita Agora, fitness. Rosana, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui pra gente meio que tentar Arrematar. esse aqui. Não falei a terceira vertente. Ah, peraí. desculpa. A primeira vertente é personal chef para É eventos. que eu imaginei que era confeitaria e essas outras duas, mas vamos lá. Você imaginou. É. A segunda vertente é o home chef, né? Que eu vou preparar as refeições para pessoa. Eu fico lá um dia inteiro e preparo para 15, 30 dias, Se depende minha da mulher quantidade. estiver vendo, ela vai querer isso, porque ela vai querer que eu faça regime. que Pronto, Rosana eu faça as comidas de tô. Eu regime. tô. Tô dentro, né? Tô dentro. E a terceira vertente é a confeitaria. E essas 3 vertentes eu uno para fazer um evento completo. Boa, Percebe? Muito boa. Eu faço separadamente. Porque quem vai fazer o aniversário vai precisar de um bolo. Mas vai do mais simples. Por exemplo, você quer fazer um jantar para 6 amigos. Você não cozinha, não estou falando você, enfim. Sim. Você não cozinha. Você até cozinha, mas naquela noite você não quer se preocupar com isso. Sim, eu vou lá, eu faço o cardápio todo, eu faço o serviço. Você está lá curtindo com seus amigos, eu estou na sua casa trabalhando para você. E se for um público português, você, pela formação que teve, Igualmente, consegue fazer. faço toda a Que comida massa, que portuguesa. massa. Então você aí, ó, a audiência aqui em Portugal, que quer muitas vezes oferecer um jantar, mas que por alguma razão, falta de tempo, até mesmo preguiça, vamos dizer assim, tem aqui a opção agora da Procura a Rosana Rosana, para ir até a sua casa, fazer o jantar, cuidar de tudo, né? E eu vou dizer uma coisa, E eu viu? deixo tudo limpo. Olha que A espetáculo. cozinha fica... Ah, não, eu vou querer. Ô, Rosana, agora tem aquela coisa, viu? E eu vou dizer, já agora, um show de criatividade, viu? Porque você sair de aposentada da Caixa Econômica Federal, chegar aqui
e montar um negócio com uma perspectiva totalmente diferente, que isso não é uma coisa que a gente vê com... Não é muito comum de se ver, né? Não, Agora- aqui agora- em Braga não existe. Agora, deixa Exatamente. eu perguntar uma coisa aqui, que, desculpa, Thiago, mas que eu tô mesmo curioso, e acho que a audiência mais ainda é que a gente escuta muito falar, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ter nenhuma atividade empreendedora aqui, mas a gente escuta muito falar de que o ambiente aqui em Portugal é diferente do Brasil, onde nasce um empreendedor a cada minuto, né? Por quê? Por que isso aqui é diferente? Porque aqui você tem que seguir uma série de regras que às vezes no Brasil isso acaba sendo um pouco mais facilitado, mais flexível, mas a nossa audiência que está lá no Brasil, que pretende vir para cá, que quer imigrar e quer seguir uma atividade empreendedora, esse contexto legal daquilo que a pessoa vai fazer, e aí está falando de cozinha, tem uma série de Não, restrições aqui. mas Como é que funciona isso aqui? Eu pensei nisso tudo, né? E a minha experiência, ela me levou para esse caminho, né? O que acontece? Eu sou uma prestadora de serviços. Eu vou na casa da pessoa. Eu não tenho um estabelecimento. Eu vou lá e presto um serviço. Entendi. É a mesma coisa a pessoa contratar uma cozinheira. É verdade. Boa. E isso aí, obviamente... Isso não é me uma obriga defesa. a ter um estabelecimento. Isso é uma defesa. Para fazer um bolo. Sim, não, né? Sim, É sim. verdade, é Porque verdade. o que a gente sabe aqui é que há muitos colegas que às vezes perguntam pra gente, né? Mas eu Thiago? dou recibo. Eu trabalho com atividade aberta. E isso é importante, né? Trabalhar tudo em Entendeu? casa. Claro. Eu tenho recolhimento, né? E essa questão, sim. Mas a questão legal de condição de trabalho para um restaurante ou uma coisa assim. Que é não um nível há de exigência completamente diferente. Não há né? necessidade, porque Claro. eu vou na casa da pessoa. Porque o que a gente escuta, e muitas vezes a gente em conversas com colegas que estão no Brasil, que pretendem imigrar, é: olha, porque aí eu vou vender e vou pegar a sua, vou vender na rua, vou... Não, aqui não existe. É diferente, é totalmente Já diferente. E às pensou, vezes- eu e ia às- viver só de vender brigadeiro. Então, porque a gente às vezes fala isso, né, Tiago? Você já viveu essa situação e diz: olha, aqui as coisas não funcionam desse jeito, e algumas pessoas não acreditam, né, Tiago? Acha que você está querendo botar terra, né? O meu planejamento, ele passou por essa análise. Eu disse, eu não quero montar empresa, eu não quero ter empregados, eu não quero ter responsabilidade de abrir e fechar estabelecimento, eu não quero nada disso, porque eu já tinha uma experiência que me dizia que esse não era o melhor caminho. Talvez, se eu abrir uma porta, eu possa aumentar bastante o meu faturamento, mas isso pode ser inversamente proporcional ao meu lucro. É uma faca de dois gumes. Ou, eventualmente, você pode vir até ter o lucro esperado, mas isso não vai te trazer a satisfação. Não, e o desgaste, gente? Exato, Olha, eu vou exatamente. falar para vocês, é muito Trabalhar suor. com gente é muito difícil. Exatamente. É 10% de inspiração e 90% de transpiração. Um dia que eu trabalho para fazer um home chef, eu começo 6:30 da manhã e vou até as 10 da noite. Acredito. Então, você tem que gostar, você tem que fazer com amor, para ter o feedback que eu tenho, graças a Deus. Eu só tenho feedback positivo. Eu nunca. Rosana na cozinha é rainha. Tem até a música, ele fez um Tem jingle. jingle? É. Então tem que colocar isso na edição. Tem que colocar esse jingle aí. Olha, Produção, botar na edição essa música aí, viu, pá? Rosana Calazans, personal chefe, por favor. Dá essa moral aí, Dá gente. essa moral, Dá essa sigam a minha moral. página, conheçam o meu É isso trabalho, tudo. né? Eu convido Agora vocês. sim, Rosana, até pra gente não se alongar muito, eu queria só fazer uma última pergunta pra gente finalizar aqui e arrematar. Diga. Daquela Rosana que saiu lá do Brasil, né, com um propósito, pra essa Rosana que tá aqui na minha frente agora. O que foi que mudou? Quem é a Rosana Calazans hoje, depois dessa viagem, de fazer esse salto aí, ó, de fazer esse salto da imigração? Quem é a Rosana Calazans depois da imigração? Uma mulher mais forte, mais resiliente, uma mulher mais experiente, né? E mais, como é que se diz? Com maior poder de aceitação das coisas, né? Da condição, das pessoas. Essa diferença cultural fala muito forte para a gente, né? E essa aceitação diária do que é novo e continua sendo, embora eu esteja aqui há 6 anos, cada dia você conhece uma realidade nova. Então, é uma Rosana mais resiliente e mais forte, assim, resumidamente. Rosana, Okay. Desculpa, acho que é isso. eu tava com medo de você esquecer. Aí. E para aquela pessoa que tá nesse momento, né,
a pensar em imigrar, ou até mesmo aquele público que sofre alguma inquietação, né? Que a gente sempre conversa, eu e o Thiago aqui, que... É o bichinho da imigração. Exatamente. Há um contingente muito grande, né, de pessoas que sofrem com essa inquietação e às vezes nem consideram a imigração como uma alternativa, né? Às vezes por achar que não é capaz ou porque tem medo simplesmente, né? Mas também para aqueles que pensam em imigrar, qual é a principal mensagem, né? Depois de uma jornada aí de 6 anos, rica de experiências, né? Porque é inegável, né? É inegável que a sua trajetória é uma trajetória rica de experiências. Qual é a mensagem que você daria, né? De motivação ou de encorajamento, né? Para essa pessoa que considera a imigração como uma possibilidade para ela. Falando ali naquela câmera ali, olhando para o nosso diretor ali, nos olhos dele ali. No olho de Cauê ali. Diretamente. O que eu acho muito importante para uma decisão de imigração ou qualquer outra, né, é o que pauta as minhas decisões, é imaginar o que você vai fazer se der errado. Né? Não imaginar se vai dar certo, se vai dar errado, não. Se der errado, o que é que eu vou fazer? É aquele risco calculado, né? Eu tenho condições de voltar e refazer minha vida, eu vou ter dinheiro para voltar, como é que vai ser? Essa coisa de planejar a solução caso alguma coisa não saia como a gente espera. E o que é principal? Você não pode desistir no primeiro obstáculo. Para nada na vida. Você tem que persistir, você não pode desistir. O meu trabalho, por exemplo, de personal, já está com praticamente 2 anos e em nenhum momento, quando as coisas estiveram difíceis, eu pensei em desistir. A minha chegada aqui, embora eu tenha ultrapassado todos os obstáculos, também não foi um mar de rosas. Eu não desisto. Eu planejei estar aqui, planejei viver bem e é isso que eu procuro fazer. Quando eu me casei para que o meu casamento dê certo. Então, eu construo isso todos os dias. Quando eu quis ser personal, eu disse que isso tinha que dar certo na minha vida. E deu. A minha questão do Uber não deu por uma questão de saúde, né? Então, o principal é isso, sabe? É você calcular como você vai resolver os seus problemas, caso eles aconteçam. Você ter condições de resolver os seus problemas e não desistir. Não desista daquilo. Eu não digo nem que é sonho, porque ninguém vive de sonho. Não desista do que você projetou para a sua vida. Do propósito, né? Que a gente do propósito. É grande isso. A palavra é essa, propósito. É isso. É imigrar com propósito. Então, olha, gostei muito desse bate-papo, foi muito massa, né? Eu mais ainda não tinha oportunidade de lhe conhecer pessoalmente. O Thiago já tinha falado bastante, mas realmente e a gente agradece mais, viu, Rosana? Foi muito massa, foi muito enriquecedor pra gente, prazer. né? Sim, pra gente. E é uma mensagem que fortalece a gente também, né, Thiago? Porque claro. A jornada da imigração nunca acaba, né? Nunca. Uma vez fora do seu país, você é um eterno imigrante, né? Então, essa troca de experiências aqui, talvez acho que olha, seja eu a já melhor parte. sou cidadã portuguesa. Olha, parabéns. Olha que parabéns. Que é uma grande conquista também. E tem que ser celebrada. É isso. Tem que ser celebrada. Foda-se. Fogo. Então, Rosana, muito obrigado. Olha, galera, que fica ligado agradeço. aí nos próximos episódios sobre migração. Diz aí alguma coisa pra esse pessoal aí. Ativa o sininho. Isso não vai parar por aqui. É apenas o 6º episódio de uma série de muitos episódios com muita história interessante. Muito convidado especial. Muito convidado especial. Então fica aqui com a gente, partilha esse conteúdo. Se lembrar de alguém que sonha em migrar, manda pra ele esse vídeo. Com certeza ele vai tirar alguma mensagem Exatamente. positiva daqui. Partilha conosco quais são as suas dúvidas, quais são assim, as suas inquietações sobre a imigração, que a gente está aqui também para te ajudar e te apoiar nesse projeto. Agradecer aí a produção, nossa produtora, nosso diretor Cauê Júnior Cauê, Robinho. mais uma vez, tá Cauê. aqui, gente. Brigadão, hein? Foi Obrigado, massa. gente. Tchau, Júnior. Até a próxima. Tchau. Com ela o sabor não perde a linha. Confiança e experiência, seu talento é excelência. Rosana no samba e na mesa, nos encanta com certeza. Serviço de primeira, é sucesso a festa inteira.